Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Santa Catarina para acompanhar como é que estão as lavouras de trigo por lá até esse momento. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Fabrício Jardim Hennigen, ele que é gerente de assistência técnica da cooperativa Cooper Campos, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Fabrício, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. É uma satisfação nossa estar podendo colaborar aí com Notícias Agrícolas. Fabrício, da última vez que nós conversamos com alguém aí da Cooper Campos aqui no Notícias Agrícolas, antes até do início do plantio dessa safra, existia uma expectativa muito grande de aumento de área de cultivo nesse ano. Esse aumento se confirmou? Houve realmente essa elevação de cultivo por aí? Sim, aqui na nossa área de atuação, aqui em Campos Novos, a gente teve 50% de aumento na área de trigo. E na área geral de atuação da Cooper Campos ficou em torno de 40% o aumento da área de trigo nessa safra. E aí, Fabrício, depois desse aumento no plantio, como é que vem se desenvolvendo essas lavouras até esse momento? As geadas que a gente teve nesse inverno chegaram a impactar ou por enquanto ainda não? Não, Guilherme, como nós somos a última região do Brasil, né, a plantar o cereal, né, então nossa janela aí começa a partir de 20 de junho. Então, no momento das geadas que tivemos nos últimos 2 meses aí, a gente ou não tinha implantado ainda ou estava bem novinho o trigo, tá? Então, nessa parte aí das geadas não houve impacto, né, nas culturas, né? Até foi bom para estimular o perfilhamento. No momento, a gente está com o trigo no momento de aplicação de nitrogênio, né? As mais adiantadas aí estão começando a elongar e a maioria dos trigos aí plantados a partir do início de julho estão em pleno perfilhamento. Então, no momento da aplicação da ureia, as condições estão boas, né? O trigo vem se desenvolvendo bem. Então a gente está só cuidando do clima aí para ser mais assertivo nessa adubação de cobertura. E com esse início positivo até esse momento, Fabrício, qual que é a expectativa de vocês para a produção ou para a produtividade nessa safra? Que a região, o produtor vem há muito tempo melhorando as condições do solo, investindo em tecnologia na cultura do trigo, agora muito mais, né, com o preço do cereal também compensando, né, o produtor está investindo um pouco mais, né, então a gente depende muito do clima para a gente ter uma safra boa, né, então até o momento nós trabalhamos aí do que a gente tem no momento de stand, que a gente conseguiu na implantação, acertando os nitrogênios, aí a gente está com um potencial aí estimado aí de mais de 75 sacos por hectare. Então, tem potencial para mais, mas a gente está estimando essa média da região, né? Mas tudo depende como é que vai ser o clima nos próximos meses. E aí, Fabrício, quando é que essas lavouras vão entrar naquele período mais crítico para essas condições climáticas, onde as geadas podem impactar, onde falta de chuva de repente impacta? Quando que é essa fase mais crítica? A nossa preocupação, até por plantar um pouco mais tarde, né? Porque você é uma região, a gente tem um histórico de geadas tardias, né? Aí, após 15 de setembro, então pega algumas áreas plantadas na primeira janela aqui, né? Então a gente sempre teve essa preocupação. Então por isso que a gente protela um pouco o plantio, né? Então essa data aí, de final de setembro, é muito decisiva para geadas. E o final de setembro e o outubro, né? Até os meados de outubro, a gente torce para não ter muita chuva aí, para não termos perda de qualidade e produtividade por doenças de espiga, né? Então esses são os dois momentos mais cruciais aí dos cereais na nossa região, né? E aí, diante, né, seguindo esse calendário, Fabrício, quando é que deve acontecer a colheita por aí? A colheita aí vai ser meados de novembro em diante, né? Então o produtor, os trigos que foi plantado até 15 de julho aí vai ser soja em cima, né? Uma soja do tarde.
E a gente também tem uma área de feijão, que daí é o produtor que planta um pouquinho mais tarde o trigo, né? Então acaba plantando a cultura do feijão em cima dessa resteva. E Fabrício, você comentou agora há pouco, né, dos preços do trigo que compensam os investimentos, compensam essa animação do produtor. Como é que está essa situação de mercado? A perspectiva é realmente ter rentabilidade nesse ano? Sim, o preço está firme, né? Nossos produtores, durante muito tempo, trabalhou sempre correndo tudo bem, empatava com o trigo, né? Então, quando estava os preços mais baixos, né? Então, a gente tem que falar que era uma cobertura de luxo, mas a gente tecnicamente entende que para o sistema só faz bem a cultura do trigo, né? Então, ano após ano, vinha caindo a área. Nos últimos anos, com o preço um pouco mais firme, uma rentabilidade, uma possível rentabilidade boa na cultura do trigo, além de tu utilizar toda como é que é, a área, utilizar com uma cultura rentável no inverno, tu diluir os custos fixos e coisa, o produtor investiu. Por isso que a gente teve essa área aí de aumento de 50%, né, dentro dos produtores que plantam trigo, né? Então o pessoal está bem otimista. A gente que pegava, fazia os cálculos antigamente de custo, o produtor precisava 60 sacos para pagar o custo no preço que estava. Hoje, aí, com 40, 45 sacos, ele consegue já pagar o custo da lavoura. Então, vislumbra uma boa rentabilidade nos cereais de inverno. Fabrício, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário para as lavouras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Então, agradecer, Guilherme, a oportunidade, né? E só a gente tem que cuidar agora, para acertar o nitrogênio, vamos ter que cuidar um pouco da parte de doenças, né? Mas, como eu disse, a produtividade em Campos Novos, pela tecnologia que o produtor adota para Campos Novos e região, a gente está muito dependente do clima do que dos tratos culturais para a gente ter uma safra com uma boa rentabilidade. Fabrício, Então, mais uma obrigado, vez, Guilherme. muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que vão se desenvolver essas lavouras até a hora da colheita. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. A gente fica à disposição. O Fabrício Jardim Hennigen, ele que é gerente de assistência técnica da Cooper Campos, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de trigo lá na região de Campos Novos, no estado de Santa Catarina. Fabrício destacando para a gente um aumento expressivo no plantio do trigo nessa safra de inverno, 50% a mais em Campos Novos, na região toda de atuação da Cooper Campos, 40% a mais do que no ano passado, um crescimento bastante estimulado pelos preços positivos do trigo que animaram os produtores a investir, a aumentar essa área cultivada. Depois do plantio bem feito, essas lavouras vão se desenvolvendo bem até esse momento. As geadas que já aconteceram foram em fases muito iniciais dessas plantas, não chegou a ter nenhum impacto negativo. Então, até esse momento, a expectativa da Cooper Campos é uma produtividade média na casa das 75 sacas por hectare, o que é um patamar bastante positivo, conforme o Fabrício destacou aqui para a gente. Claro que para isso acontecer, o produtor precisa manter toda a calendarização e o planejamento de aplicações, de defensivos e também contar com a ajuda do clima. Fabrício destacando para a gente que a parte final do mês de setembro é a época onde essas lavouras vão estar mais suscetíveis às geadas tardias, e entre o final de setembro e o começo de outubro, aí é uma época que não pode haver chuva em excesso para não tirar a qualidade desses grãos, qualidade desse cereal, que pode impactar na rentabilidade lá na frente. Então, se tudo correr dentro do previsto, o clima contribuir, produtividade muito positiva lá na lavoura de trigo na região de Campos Novos, em Santa Catarina. Olhando para o mercado, o Fabrício destacando para a gente que durante muito tempo o produtor de trigo lá da região apenas empatava os custos, a área vinha caindo. Nos últimos anos esses preços melhoraram, estimularam a volta do cultivo lá na região e hoje a perspectiva de rentabilidade é muito maior do que há alguns anos. A relação de troca entre os custos e a rentabilidade de vendas está bastante positiva. As perspectivas são positivas para os produtores de trigo lá da região de Campos Novos, em Santa Catarina. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando Notícias Agrícolas, continue ligado que daqui a pouquinho tem mais programação para você.